40 dias no deserto. E se eu te dissesse que logo após o momento mais glorioso de sua vida, Jesus foi levado ao lugar mais sombrio e desolado da terra? Esta é a história do confronto que mudaria tudo. O rio Jordão ainda escorria pelas vestes de Jesus. A água batismal ainda brilhava em sua pele sob o sol da Judéia. Momentos atrás, os céus haviam se aberto. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo descera sobre ele como uma pomba, diante dos olhos de João Batista e de todos que testemunharam aquele momento sagrado. Era a confirmação divina. O mesmo Espírito que acabara de descer sobre ele, agora o impelia para longe das multidões, para longe do conforto, para longe de tudo. Jesus olhou para o horizonte árido que se estendia à sua frente. Aquela vastidão de areia e pedras quentes, aquele silêncio ensurdecedor. Ele sabia exatamente o que o esperava ali. Sabia que a jornada seria brutal. Sabia que o inimigo viria. E mesmo assim, sem hesitar, caminhou em direção àquele vazio. Porque havia um propósito maior. Porque antes de libertar a humanidade, ele precisava vencer como humano. 40 dias, 40 noites. Imagine o calor escaldante do dia transformando cada pedra em brasa, fazendo o ar tremer e distorcer a visão. O frio cortante da noite penetrando até os ossos, fazendo o corpo estremecer incontrolavelmente. Sem comida, sem água, sem abrigo, sem ninguém. Jesus jejuou completamente. Seu corpo humano fraquejava a cada dia que passava. A fome não era apenas um desconforto, era uma agonia constante que consumia suas forças hora após hora, dia após dia, semana após semana, sua pele queimada pelo sol implacável do deserto. Seus lábios rachados pela sede incessante. Seus músculos tremendo de exaustão e fraqueza extrema. Preparando-se espiritualmente enquanto seu corpo definhava. Porque Jesus sabia que o verdadeiro confronto não seria contra a fome, o frio ou a solidão. Seria contra algo muito mais sombrio, muito mais perigoso. E então, no momento de maior vulnerabilidade física, ele apareceu. O tentador, o acusador, o pai da mentira, Satanás. Ele escolheu o momento perfeito quando Jesus estava mais fraco, mais faminto, mais exausto. Sua voz era surpreendentemente suave, quase compassiva, carregada de uma falsa preocupação. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A proposta era tão simples, tão lógica, tão razoável. Jesus tinha o poder para fazer aquilo. Ele era o Criador do universo. Estava faminto após 40 dias sem comer. Por que não usar seu poder para saciar a fome? Por que sofrer desnecessariamente? Mas Jesus conhecia a armadilha escondida naquelas palavras aparentemente inocentes. Não era sobre pão. Nunca foi sobre pão. Era sobre obedecer a Deus ou satisfazer a si mesmo. Era sobre confiar no tempo do Pai ou tomar as coisas em suas próprias mãos. Era sobre quem ele serviria. Sua resposta cortou o ar seco do deserto como uma espada afiada. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira tentação, primeira vitória. Jesus usou a palavra de Deus como arma. A mesma arma que está disponível para você e para mim. Mas o inimigo não desistiria tão facilmente. Ele nunca desiste. De repente, em um instante, Jesus encontrava-se no pináculo do templo em Jerusalém, sobre o ponto mais alto daquela construção majestosa. Uma queda de mais de 130 metros. O vento soprava forte ali no topo. A cidade se estendia lá embaixo como um formigueiro. E então o tentador sussurrou, desta vez usando as próprias escrituras: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os teus caminhos. Que teste de fé diabólico! Provar o amor de Deus, forçar uma intervenção divina, impressionar as multidões que caminhavam no pátio do templo, começar seu ministério com um milagre espetacular que deixaria todos boquiabertos. As pessoas falariam daquilo por gerações. Mas Jesus viu além da armadilha embrulhada em versículos bíblicos. Viu a manipulação escondida na citação fora de contexto. Fé verdadeira não manipula Deus.
Não o coloca à prova. Não exige sinais. Confia nele completamente, mesmo sem provas espetaculares. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Segunda tentação, segunda vitória. Jesus conhecia as Escrituras melhor que o próprio diabo. Ele é a palavra viva. Então veio a oferta final, a tentação suprema. Em um momento fora do tempo, o adversário mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, todas as nações, todos os impérios, em toda a sua glória e esplendor. E fez uma proposta: te darei tudo se me adorares. Ali estava o atalho que contornaria todo o sofrimento. Jesus poderia cumprir seu propósito de reinar sobre todas as nações sem passar pela cruz, sem a traição, sem os açoites, sem os pregos, sem a agonia, sem a morte. Todo o resultado final sem o processo doloroso. Apenas um gesto, apenas uma reverência. Um único momento de adoração ao mal e tudo seria dele instantaneamente. Mas que preço, que traição cósmica seria aquela? E foi então que Jesus se levantou em plena autoridade divina, com a voz cheia de poder e indignação santa. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Terceira tentação, terceira vitória, vitória final. E o diabo se retirou, derrotado, humilhado, expulso pela palavra de Deus e pela obediência inabalável de Cristo. O príncipe das trevas foi vencido pelo Filho da Luz, usando apenas a verdade das Escrituras. Então vieram os anjos. Desceram do céu em glória resplandecente para servir ao vencedor. Trouxeram alimento, trouxeram água, trouxeram consolo, ministraram aquele que, em sua humanidade fragilizada, faminto e exausto, acabara de vencer as mesmas tentações que derrotam a tantos de nós diariamente. As mesmas armadilhas que fazem milhões tropeçarem. Jesus saiu daquele deserto diferente de como entrou. Não mais forte fisicamente, pois seu corpo ainda carregava as marcas dos 40 dias de jejum, mas preparado espiritualmente como nunca, testado no fogo da provação, aprovado na batalha espiritual, pronto para iniciar seu ministério público com autoridade absoluta sobre o inimigo. E esta vitória conquistada naquele deserto solitário, foi travada por você, por mim, por cada pessoa que já viveu ou viverá. Porque ele enfrentou o que não poderíamos enfrentar sozinhos. Ele venceu o que não poderíamos vencer com nossas próprias forças. Ele resistiu quando nós teríamos caído. Espiritualize-se a cada história, inscreva-se no canal e acompanhe as histórias bíblicas doando 7 minutos do seu dia. Até mais.